Olá, meus amados alunos da turma 41. Hoje, na 33ª videoaula de matemática, semana 36, nós vamos fazer um compacto dos melhores momentos. Nós vamos rever frações impróprias para números mistos para frações impróprias, frações decimais para números decimais para frações decimais. Nós vamos ver medida de tempo, medida de temperatura, medida de massa, medida de capacidade, medida de superfície. Vamos ver área e perímetro. Vamos ver soma, subtração e multiplicação de números decimais. Vamos ver expressões com números decimais. Vamos ver multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000 com os números decimais. E vamos ver probabilidade. Vamos rever tudo isso? Vamos nessa, pessoal. Simbora! Transformação de fração. 25 sextos. Vamos dividir o 25 por 6, que vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. O número inteiro é o 4, que é o quociente. O resto é o numerador. E o denominador é o divisor, ou repetimos o 6. Vamos fazer agora o contrário. 2 inteiros, 4 quintos. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. E eu vou repetir o denominador, 5. Ficamos com 14 quintos. O nosso bom e velho relógio. Aqui nós temos dois tipos, o analógico e o digital. O analógico é o nosso velho conhecido relógio de ponteiros. O digital é o relógio que vai mostrar apenas os números, os dígitos, os números. Eu tenho uma hora exata, aqui eu tenho 2 horas, ou 14 horas da tarde. Hora exata. Hora para minuto, nós multiplicamos por 60. Uma hora tem 60 minutos. Obviamente, 2 horas vão ter 120 minutos. 3 horas vão ter 180 minutos. Agora, uma hora, quantos segundos tem? Vamos multiplicar 60 vezes 60. 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos. E 2 horas, quantos segundos tem? 7.200 segundos. Amor, de passar de segundo para minuto, a gente divide por 60. Se a gente quiser passar de segundo para hora, a gente vai dividir por 3.600. Vamos ver a fração do tempo. 2 quartos. 2 quartos da hora. Eu vou converter a hora em minutos. Uma hora tem 60 minutos. Eu vou pegar o 60 e dividir pelo meu denominador. 60 dividido por 4 vai dar 15. Agora eu vou multiplicar pelo meu numerador, que é 2. 15, 30. 30 minutos. 2 quartos da hora, 30 minutos. O número decimal tem a parte inteira antes da vírgula e tem a parte decimal depois da vírgula. Aqui eu tenho 51 inteiros e 493 milésimos. Frações decimais são aquelas que têm como denominador o número 10, 100, 1000. 2 décimos. Transformando em números decimais, eu tenho 2 décimos. Vamos começar com a comparação de números decimais. Eu tenho 3 inteiros e 2 décimos, e eu tenho do outro lado 3 inteiros e 200 milésimos. Para nos facilitar, nós vamos igualar as casas. Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Eu vou igualar com zeros para obter 3 casas depois da vírgula. Agora sim, 3 inteiros e 200 milésimos, 3 inteiros e 200 milésimos. Eles são iguais. Na letra B, eu tenho 1 inteiro e 7 décimos, comparando com 99 centésimos. Eu tenho aqui uma casa depois da vírgula, e aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Vou equilibrar colocando mais um zero. Agora eu tenho 2 casas depois da vírgula, e aqui eu tenho também 2 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho um inteiro, e aqui eu não tenho número significativo para o inteiro. Então, esse é maior, porque tem a parte inteira. Eu tenho 3 centésimos, e eu tenho 20 milésimos. 2 casas depois da vírgula, e aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Vou igualar as casas. 2 casas, colocando zero, eu fico com 3 casas depois da vírgula. E aqui 3 casas depois da vírgula. Quem é maior? 30 milésimos ou 20 milésimos? 30 milésimos. Eu tenho na letra A uma adição com 3 parcelas. Na letra B, uma subtração.
Na letra A, né, eu tenho 3 inteiros e 2 décimos. A segunda parcela, 2 inteiros. E onde eu vou botar esse 2? Eu vou colocar antes da vírgula, porque ele é inteiro. E na terceira parcela, eu tenho 7 inteiros e 4 décimos. Para ficar mais fácil, nós vamos igualar as casas completando com zero. 2 mais 4, 6, vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 2, 5, mais 7, 12. Então aqui eu tenho 12 inteiros e 6 décimos, ok? Vamos agora para a letra B. É uma subtração. 8 inteiros menos 2 inteiros e 14 centésimos. Vou botar a vírgula e vou completar com zeros. Zero eu não posso tirar 4, zero eu não posso tirar 1. O número significativo que vai emprestar vai ser o 8. 8. O 8 vai valer de 7. E o 0 vai valer de 10. O 10 vai emprestar. Na verdade, não é empréstimo, é uma decomposição. Essa uma unidade da dezena vai chegar aqui como 10. Agora eu posso fazer a conta normalmente. 10 tira 4, 6. 9 tira 1, 8. 7 tira 2, 5. 5 inteiros e 86 centésimos. Vamos ver. 3 inteiros e 125 milésimos vezes 5 inteiros. Eu vou multiplicar os 5 inteiros. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 3, 15. Vamos ver qual vai ser a posição da vírgula? Vamos contar quantas casas decimais tem multiplicando? Então vamos ver quantos números tem à direita da vírgula? 1, 2, 3 casas decimais. 3 números à direita da vírgula. No produto eu vou colocar a vírgula. Eu vou começar a contagem da direita para a esquerda. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. A vírgula vai ficar entre o 5 e o 6. Pronto. A resposta é 15 inteiros e 625 milésimos. A vírgula vai caminhar da esquerda para a direita. Uma casa, quando eu multiplicar por 10. 2 casas, quando eu multiplicar por 100. Quando a multiplicação for por 1000, eu vou andar com a vírgula 3 casas. Sempre da esquerda para a direita. A vírgula vai caminhar da direita para a esquerda. Uma casa se for divisão por 10, 2 casas se for divisão por 100, 3 casas se for divisão por 1000. Na multiplicação de números decimais por 10 sem 1000, eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita, porque eu estou multiplicando. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula uma casa, porque é vezes 10. Eu vou andar com a vírgula daqui para cá, entre o 2 e o 8. Primeiro passo, nós vamos repetir os números significativos. A vírgula estava entre o 3 e o 2, ela vai andar da esquerda para a direita, uma casa. A casa ela vai para aqui. Ficou 32 inteiros e 8 décimos. Aqui nós temos uma expressão com números decimais. Nós vamos resolver o que estiver dentro dos parênteses. Eu tenho uma subtração e eu tenho uma adição. Eu vou resolver o que vem primeiro. Primeiro vem a subtração. Quanto é 1 inteiro e 2 décimos menos 8 décimos? Muito bem, 4 décimos. Eu ainda tenho os parênteses. Eu vou resolver a operação que está dentro dos parênteses. Quanto é 4 décimos mais 2 inteiros? Muito bem, 2 inteiros e 4 décimos. Os parênteses eu já eliminei. Agora eu vou resolver tudo que estiver dentro dos colchetes. Porém, lembrando que a multiplicação e a divisão, elas devem ser resolvidas em primeiro lugar. Então eu vou resolver 3 décimos vezes 2. Muito bem, 6 décimos. Eu ainda não resolvi todas as operações que estão dentro do colchete. Vou resolver a adição agora. 6 décimos mais 2 inteiros e 4 décimos? Muito bem, 3 inteiros. Quanto é? 3 inteiros mais 1 inteiro e 3 décimos? Muito bem, 4 inteiros e 3 décimos. Eu já eliminei os parênteses e eliminei agora os colchetes. Eu tenho então que resolver tudo que está dentro das chaves. Eu não tenho multiplicação nem divisão, então eu vou resolver adição e subtração. Mas o que vem primeiro? A adição. Quanto é 3 décimos mais 4 inteiros? Muito bem, 4 inteiros e 3 décimos. Eu ainda tenho operações para resolver dentro das chaves. Quanto é 4 inteiros e 3 décimos menos 4 inteiros e 3 décimos? Opa, é 0. Eu ainda tenho uma operação dentro das chaves para resolver. Quanto é 0 mais 4 décimos? Isso mesmo, 4 décimos. Acertou. A calculadora e o pontinho. O pontinho vai representar a nossa vírgula. Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para eu transformar quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. Decâmetro para metro, eu multiplico por 10. E assim sucessivamente. Tenho 1,25 metros, quero passar para decímetro. Vou colocar o número que está aqui na frente da unidade correspondente. A unidade correspondente é o metro. Vou colocar na direção do metro o número que está com uma vírgula. E o restante, cada algarismo vai ficar numa unidade, numa casa. Eu vou andar com a vírgula na unidade correspondente decímetro. Aqui, parei aqui com a vírgula. Que número ficou? 12,5. 12 decímetros e 5 centímetros. Bom, nós temos aqui a figura de um quadrado, com lado 8 centímetros. Vamos lembrar a fórmula lado mais lado mais lado mais lado, ou 4 vezes o lado.
O próximo passo agora é fazer a substituição. No lugar da letra L, eu vou colocar isso mesmo, 8 centímetros. Então, eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou seja, eu tenho 32 centímetros. Muito bem. Agora eu tenho um triângulo. Como esse triângulo tem apenas uma medida, eu suponho que esse triângulo seja um triângulo equilátero. A fórmula para achar o perímetro de um triângulo vai ser 3 vezes lado, 3 vezes L. Ou lado mais lado mais lado. A próxima etapa vai ser substituir as letras por números. Eu tenho 2,5 mais 2,5 mais 2,5. No total eu tenho, o perímetro desse triângulo mede 7,5 centímetros. Ok? A área equivale à medida de toda a superfície de uma figura. A área de uma figura é a multiplicação da base, representada pela letra B, pela altura, representada pela letra H. A unidade da medida da área é o metro quadrado. Qual é a fórmula da área de um retângulo? Isso, base vezes altura. Vamos agora para a etapa da substituição. Eu vou substituir o B pelo número 7. Eu vou substituir o H pelo número 3. Então, nós temos 7 vezes 3. Já podemos dar o resultado dessa medida. A área é igual a 21 centímetros quadrados. Ok. Agora eu tenho um triângulo. Eu tenho base igual a 3 metros e a altura igual a 8 metros. Vamos ver a fórmula da área de um triângulo? Isso, base vezes altura dividido por 2. Vamos agora à etapa da substituição. No lugar do B, nós vamos substituir pelo número 3. No lugar do H, nós vamos substituir pelo número 8. Então, agora nós temos 3 vezes 8 dividido por 2. 3 vezes 8, muito bem, 24. Dividido por 2, quanto é? Isso, 12. 12 metros quadrados, porque nós estamos trabalhando a área. Vamos falar sobre a medida de massa. A medida de massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. O grama, unidade fundamental da medida de massa. Os múltiplos do grama são quilograma, hectograma, decagrama. Os submúltiplos do grama são decigrama, centigrama, miligrama. Aqui eu tenho 1/4 do quilo, que corresponde a 250 gramas. Eu tenho metade de 1 quilo, que corresponde a 500 gramas. Eu tenho 1 quilo, que corresponde a 1000 gramas. Eu tenho 1,5 quilo, que corresponde a 1500 gramas. Aqui nós temos 2 quilos. 2 quilos correspondem a 2000 gramas. Vamos ver também outras medidas de massa, como a tonelada corresponde a 1000 quilos. 1000 quilogramas. Uma arroba corresponde a 15 quilos. 1 grama, 1000 miligramas. 1 quilate corresponde a 2 decigramas, a 20 centigramas, a 200 miligramas. Capacidade. A unidade fundamental da medida de capacidade é o litro. Litro é o volume interno de qualquer recipiente. Eu tenho os múltiplos do litro, que são quilolitro, hectolitro, decalitro. E eu tenho os submúltiplos do litro, decilitro, centilitro e mililitro. 1/4 do litro corresponde a 250 mililitros. Meio litro corresponde a 500 mililitros. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. 1,5 litro corresponde a 1500 mililitros. 2 litros correspondem a 2000 mililitros. 5 litros correspondem a 5000 mililitros. Vamos falar agora da temperatura. Para medir a temperatura, nós usamos o termômetro. Temperatura é a característica do estado térmico de um corpo, de um ambiente e de um sistema. A unidade fundamental da medida de temperatura é o grau Celsius. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do local. Vamos falar sobre probabilidade ou chance ou possibilidade. Probabilidade é um ramo da matemática. Vai calcular a chance de ocorrer um experimento. Qual é a probabilidade de obter um número par no lançamento de um dado? Os números pares possíveis de um dado são o 2, o 4 e o 6, ou seja, são 3 números. Isso é a possibilidade favorável, porque é o número que eu quero, os pares. Mas qual seria a possibilidade total? A possibilidade total que o dado me oferece são 6 números. São números pares e ímpares. Para calcularmos a probabilidade, vamos utilizar o número favorável dividido pelo número possível, o número total. Eu posso apenas representar com fração. A probabilidade é de, as chances de cair números pares é de 3/6.
ou eu posso dividir e obter 50% de chance. Qual a possibilidade, ou a probabilidade, ou a chance de eu lançar uma moeda para o alto e cair cara? Só tem um lado cara, o outro é coroa. Então o número 1 vai ficar no numerador. O total que vai ficar embaixo será 2. O número 2 vai ficar no denominador. Então eu tenho 1/2, ou seja, 50% de chance de cair cara. Estamos encerrando todo o conteúdo do livro, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.